PET volume 4. Já saiu o PET 5, tá? O PET volume 5 já está disponível lá no site. E aí, esse mês, aquela semana que a gente tinha de intervalo entre um PET e outro, tá? Não foi muito bem esclarecido isso, o motivo disso, mas a gente tinha uma semana para poder, nós professores, conhecermos o PET, para, se precisar fazer alguma adaptação, a gente fazer, né? E aí vocês tinham essa uma semana para quem está em dia ficar mais folgado, e para quem está com alguma atividade atrasada, teria nessa semana para poder colocar a atividade em dia. Agora, do PET 4 para o 5, a gente não vai ter essa semana. Então, semana que vem, a gente já começa com o PET 5, tá? Então, dando sequência na proposta do conteúdo, né, do PET, nós estamos na 4ª semana do PET volume 4, tá? E aí, nessa semana, o assunto é sobre biotecnologia. Então, nas semanas anteriores, a gente estudou sobre a organização celular, né? Como é formada a célula, quais organelas, quais estruturas estão presentes dentro da célula, a diferença de célula animal e vegetal, a diferença de célula eucarionte e procarionte, né? Que são aquelas células que têm o núcleo individualizado, são as eucariontes, e as que não têm núcleo individualizado são as procariontes, são, entre aspas, mais simples, né? E aí a gente viu a respeito do núcleo da célula, que dentro do núcleo da célula tem material genético, então tudo isso já foi discutido nas aulas anteriores. Quem não assistiu, tá lá no Classroom para poder assistir as aulas, tá? Para a gente dar sequência. Então, hoje nós vamos falar sobre biotecnologia. Então, quando a gente fala de biotecnologia, a gente pensa em tecnologia, né? De celular, de coisas de última geração e tal. É mais ou menos por aí. Mas aí é a tecnologia relacionada à vida, né? Porque esse prefixo bio, ele significa vida. Então, é a tecnologia voltada para tratamentos de doença, para recursos relacionados à vida, tá? Então, dentro da biotecnologia, a gente fala muito sobre terapia gênica. Então, o que é essa terapia gênica? Só lembrando que o conteúdo que eu trago é sempre o que está no PET, tá? Eu posso, às vezes, trazer uma imagem ou um vídeo adicional, mas o conteúdo principal é o do PET, uma vez que a gente precisa seguir essa orientação, porque depois, quando a gente for retornar, a gente ainda não sabe quando, mas no retorno da aula, vocês, né, farão uma prova de diagnóstico, tá? Para fazer um levantamento do que vocês conseguiram assimilar do conteúdo. Então, por isso eu não posso fugir muito do assunto do PET, tá bom? Então, terapia gênica, ela também pode ser chamada como geneterapia. Ela tem o objetivo de curar ou prevenir enfermidades genéticas, ou seja, problemas de saúde que são causados por exemplo, um defeito genético, uma mutação. Então, a nível lá do DNA, tá? Esta manipulação é feita transferindo um determinado gene, que é, na verdade, uma partezinha do DNA, tá? Então, o que é o DNA? Vamos relembrar. O DNA, ele é toda a informação do que aquele ser vivo vai produzir, como aquele ser vivo vai ser. Então, todas as substâncias que o nosso organismo produz, ela é produzida a partir das informações que tem lá no DNA. Então, o DNA, ele é uma molécula grande, tá? Apesar de ser microscópico, tem muita informação nele. É isso que eu quis dizer. Então, a gente poderia pegar o DNA e analisar trechos do DNA. Então, partezinhas do DNA são esses genes,
tá? Os genes é que vão determinar, por exemplo, uma pessoa tem um gene para olho azul. Então, é porque uma partezinha do DNA dela tem informação que vai produzir proteínas e tal, que vai dar a cor azul do olho, tá? Então, genes são porções, são pedacinhos do DNA. E aí, essa terapia gênica, ela vai, é, ela vai trabalhar, né, em cima desses genes. Então, se tem uma pessoa que tem um gene que não produz uma determinada proteína, né? Esse gene, ele tá, por algum motivo, ele não produz essa proteína, então é possível fazer um mapeamento, descobrir qual que é o gene defeituoso e aí fazer a substituição, tá? Então, essa imagem que eu trouxe aqui é mostrando como que acontece isso. Então, aqui a gente tem a molécula de DNA, né? Aqui essa molécula ela foi aberta, porque o DNA ele é composto por duas fitas que estão ligadas entre si, né? Igual a gente está vendo aqui. Então, essas duas fitas elas estão unidas. Mas, o tempo todo, existem partes do nosso DNA que essas partes são abertas, são separadas essas fitas, para que consiga produzir uma proteína, né? Então, porque como é que vai ser feita a leitura daquele código se você não consegue acessar o DNA, por exemplo, né? Então, esse DNA ele é aberto, né? Naturalmente, para conseguir fazer a leitura dos códigos para produzir a proteína. Isso acontece naturalmente. Mas em alguns casos, a pessoa pode ter um gene defeituoso, né? Ou ausente, ou não ter a presença desse gene, e causar um certo tipo de doença. Aí, como que é feita a terapia gênica, então? É necessário descobrir esse gene, né, onde ele está localizado no DNA, e inserir, ou você insere de outra pessoa. Então, por exemplo, tem a pessoa que tem um gene defeituoso e tem que ter uma pessoa que tem um gene normal. E aí, pega o gene normal dessa segunda pessoa, insere nesse DNA da pessoa que tem o gene defeituoso, tá? Então, aqui, ó, nós temos o doador, né? A pessoa que vai doar o gene para ser inserido no genoma, ou seja, no DNA da pessoa que tem o problema, tá? E aí, esse DNA ele pode ser inserido diretamente na pessoa que tem o problema, né? Ele pode ser cultivado em células no laboratório, tá? Que aí depois, essas células, depois de multiplicarem, que elas podem ser inseridas na pessoa com gene defeituoso, ou ele pode ser usado em outros animais, como testes e tal, tá? Então, pode ser dessas três formas. O mais comum de acontecer é pegar a célula da pessoa que tem um gene defeituoso e inserir esse gene para ele ser replicado, para que essas células elas se multipliquem já com o gene normal, tá? E aí, depois disso aqui, é que insere na pessoa essas células que foram cultivadas, tá? Utiliza essa forma como a mais predominante, né? Porque diminui a chance de rejeição, tá? Da pessoa que está recebendo o gene. Então, tá. Então, quando a gente fala de biotecnologia, a gente associa também a transgênicos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas transgênicos são seres vivos genéticos que têm o material genético, né, o genoma, modificado. Ou seja, são organismos geneticamente modificados, ou OGMG, que é em inglês, né? Então, são seres vivos que têm o seu material genético modificado por algum motivo. Então, na terapia gênica, o material genético modificado foi para corrigir uma falha,
que causavam um certo tipo de doença. No caso dos transgênicos, a gente vai observar a mudança genética produzindo, por exemplo, alimentos que vão durar mais tempo, ou alimentos visivelmente mais bonitos, mais atraentes, ou frutas maiores, mais vistosas, tá? Então, os transgênicos, são utilizados, né, para melhorar para o consumidor, vamos dizer assim, tá? Então, eles têm o seu material genético modificado com um propósito. Por exemplo, para ficar mais resistente em relação a um certo tipo de praga, tá? Então, todo alimento transgênico, principalmente que for industrializado, né? Porque transgênico é uma técnica que não é simplesmente você pegou, cruzou e pronto, né? Você vai modificar o material genético daquele ser vivo. Então, é industrializado. Eles precisam, por lei, serem identificados. Por quê? Existem pós e contra com relação aos transgênicos. Tem pessoas que preferem não consumir alimento transgênico, porque uma vez que você mudou o material genético daquele alimento, né, daquela planta que vai virar um alimento, você teve uma alteração do que era natural. E aí pode ocorrer, não tem nada comprovado, mas pode ocorrer alguma alteração em quem consome, tá? Porque ocorreu uma alteração bem significativa, né, a nível genético. Então, é obrigatório que esses alimentos transgênicos, eles sejam identificados, tá? Então, aqui eu trouxe essa imagem, ela não é do PET, mas eu trouxe para vocês verem. Todo alimento transgênico, ele tem que ser identificado, porque o consumidor, ele pode optar por não consumir alimento transgênico. Então, ele precisa saber quais são e quais não são, tá? Outro item, vamos dizer assim, né, bem discutido dentro da biotecnologia é a clonagem. Então, o que é o processo de clonagem? A clonagem, né, é um mecanismo de reprodução assexuada, então ele pode acontecer naturalmente, tá? Então vamos dar exemplo da bactéria. A bactéria é unicelular, né? A bactéria toda é uma célula só, apesar dela viver em colônias. São várias bactérias juntas, né? Mas o corpinho dela toda é uma célula só. Quando a bactéria divide ao meio e forma duas, ela formou um clone dela mesma, tá? Então, esse processo dela dividir ao meio e formar duas é um tipo de reprodução também. Por quê? Se tinha um indivíduo formando dois, então é uma reprodução assexuada. Ou seja, que não tem troca de material genético, não tem envolvimento, não tem mistura de material genético, tá? Então, é muito comum em organismos como bactérias, que eu acabei de falar, protozoários unicelulares e algumas espécies de plantas, que a maioria dos casos vai acontecer em indivíduos unicelulares, tá? Nesse processo, o organismo gera uma cópia idêntica, por isso que é clone, de mesmo fenótipo, ou seja, de mesma característica visual, que é o que a gente consegue perceber visualmente, e o genótipo. O genótipo é a mesma informação genética. Então, se eu tinha uma célula, que ela tinha seu material genético, ela dividiu em duas, eu não teve adição de nenhum outro material genético externo. Então, a célula que originou dessa divisão, ela é idêntica, né? Na nossa espécie, podemos definir os gêmeos idênticos como clones. Por quê? Porque eles são originados a partir da divisão do óvulo já fertilizado. Então, por exemplo, no nosso caso, né, no caso de gêmeos idênticos ou gêmeos univitelinos, que são aqueles que são idênticos mesmo, tem que ser do mesmo sexo, e eles são fisicamente ou fenotipicamente muito parecidos. Só quem é muito íntimo, que convive muito com eles, é que consegue perceber algumas diferenças. Uma pinta, alguma coisa assim. Mas o material genético é idêntico. Por quê? Para se ter reprodução sexuada, que é o que acontece com a nossa espécie, nós temos um ovócito e um espermatozoide, né?
o ovócito com parte do material genético da mãe e o espermatozoide com parte do material genético do pai, tá? Então, quando a gente tem a união dessas duas células, a gente tem a fecundação, né? A fecundação une o material genético paterno e materno, formando uma célula que chama zigoto, né? Essa célula que é o zigoto, ela tem um material genético diferente da mãe e diferente do pai, porque ela é uma mistura de parte do material genético de cada um deles. Então, beleza. Só que no organismo feminino, essa célula que é o zigoto, que é uma célula só, ela vai sofrer várias divisões celulares para formar um bolinho de célula que chama embrião. Depois esse embrião vai formar o feto e forma um bebezinho até ter período de nascer e tal. Beleza. Mas aí pode acontecer de entre o zigoto e o embrião acontecer alguns fenômenos que fazem com que gerem 2 embriões, ao invés de um só. Então, na formação do embrião, que é quando começa a divisão celular, que é mais ou menos parecido com essa imagem aqui, ó, que é um bolinho de célula. Então, nós temos a divisão em 2. Então, imagina que esse bolinho de célula dividisse e formasse 2 bolinhos de célula. Então, eles vieram do mesmo material genético, por isso que eles são gêmeos idênticos, eles vão crescer na mesma placenta, eles têm que ter o mesmo sexo, porque o sexo é definido pelo material genético, tá? Então, o material genético dos gêmeos é idêntico. Por quê? Porque eles vieram de um ovócito e de um espermatozoide, que entre a formação do zigoto e do embrião, aí teve a divisão e formou 2 embriões, tá? Então, por isso que eles podem ser considerados como clone, porque o material genético é idêntico, tá bom? Então, aqui eu trouxe uma imagem para poder representar como aconteceria o clone, né? Então, aqui nós temos um gameta feminino que tem seu material genético, né? O gameta masculino também tem seu material genético. Todas as células têm, com exceção, por exemplo, da hemácia, que perde o núcleo. As células que têm núcleo, elas têm DNA, têm seu material genético. Beleza. Então, para eu fazer um clone de uma pessoa, de um animal, de uma planta, que seja, eu preciso de uma célula sem núcleo. Então, eu posso pegar, eu quero fazer um clone de uma pessoa, mas aí eu preciso de uma célula, né? E essa célula, eu retiro o núcleo dela e uso o núcleo da pessoa, ou da planta, ou do animal que eu quero clonar. Então, eu retiro a célula desse outro ser vivo e pego dela só o núcleo, tá? E aí, como essa aqui é um gameta, ela tem a capacidade de sofrer divisão celular para formar um novo ser vivo, né? Então, quando eu insiro o material genético da pessoa, do ser vivo, né, que eu quero clonar, esse conjunto de células aqui, esse bolinho de célula aqui, eles vão ter um material genético idêntico a esta célula aqui. Se eu tirei essa célula de uma planta, de um animal, as próximas células aqui, esse conjunto de células, vai ter o mesmo material genético dele. Porque eu inseri o núcleo dessa célula aqui, ó, neste gameta, tá? Então, é claro que a gente tem que falar que tanto o gameta quanto a célula tem que ser da mesma espécie, tá? Para poder ter essa afinidade, ter todas as características necessárias para que aconteçam as divisões celulares e formar um novo ser, tá? Porque a célula, por exemplo, animal é diferente de célula vegetal. As células que estão presentes no nosso corpo são diferentes da célula de um corpo de um outro animal, tá? Então, é assim que são produzidos os clones. Beleza. Então, existe diferença entre os tipos de clonagem. Então, existe a clonagem reprodutiva, que é quando
essa clonagem, ela vai formar um novo indivíduo, tá? Então, a clonagem reprodutiva é para formar um novo indivíduo. A clonagem terapêutica, por sua vez, ela vai usar os mesmos métodos que eu falei, né, no slide anterior, mas a diferença é que o embrião não é implantado no útero. Então, faz essa retirada do núcleo de uma célula, insere na outra, mas ao invés de implantar, ao invés de colocar essa célula clonada dentro do útero para formar um bebê, utiliza-se em um laboratório para formar um conjunto de células clonadas, que vão ser usadas na terapia de alguma doença, ou estudo, tá? Então, o conjunto de células cultivadas em laboratório é utilizado para obter célula-tronco. Então, aqui nós temos as células-tronco. Essas células-tronco, o nosso organismo produz, tá? Que são células que podem se diferenciar em qualquer tipo de célula. Então, por isso que tem essa imagem aqui, ó. As células-tronco, elas podem virar neurônio, elas podem virar hemácia. Então, o nosso corpo produz isso naturalmente, tá? Mas algumas pessoas têm algumas deficiências, né? Alguns problemas de saúde que podem produzir essas células com algum defeito, por exemplo. E aí é utilizada a clonagem terapêutica para, vamos dizer, entre aspas, solucionar esse problema, tá? Então, produz essa célula-tronco, que é a célula que consegue, ela é capaz de se diferenciar em qualquer tipo de célula, tá bom? Esse vídeo, eu retirei ele do PET, ele é um link que está disponibilizado lá no PET, tá? E vai descrever bem sucintamente o que eu acabei de falar. Então, pessoal, um dos assuntos mais recorrentes nas provas do Enem é a manipulação genética. Essa ciência que estuda esse tipo de modificação no DNA é chamada de biotecnologia. O assunto da aula de hoje, então, é a biotecnologia no Enem. Eu sou o professor Fred, vamos lá? Pessoal, o tema de biotecnologia ele é muito amplo. Ele vai desde a engenharia genética até a terapia gênica. Basicamente, pessoal, são informações, são conceitos, são técnicas que são desenvolvidas em laboratório para a manipulação do material genético. Por que isso? Eu busco no material genético, eu busco no DNA uma forma de alterar o organismo mais naturalmente, de uma maneira que o organismo responda com maior eficiência a tratamentos e terapias e que isso leve a menor consequência de danos e modificações que podem ser deletérias ou podem ser passadas para as genes seguintes. A maioria das estruturas de engenharia genética estão ligadas à identificação de material genético ou produção e identificação de estruturas no nosso genoma que trazem malefícios na nossa espécie ou então outras espécies de seres vivos. Então a biotecnologia ela trabalha muito com isso. Né? A engenharia genética hoje, por exemplo, nos permite identificar pessoas. Eu consigo, através de análise de DNA, saber se aquela pessoa esteve ou não, por exemplo, em uma cena de crime, ou se o seu pai é realmente o seu pai, ou se a sua mãe também é realmente a sua mãe. Essas identificações estão mais relacionadas à nossa engenharia genética. Já as terapias gênicas, elas estão mais relacionadas a modificações no material genético de uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença genética, né, que gera uma alteração, uma anomalia no seu organismo. Então, eu tento manipular essas informações para que elas ou parem de existir, parem de serem replicadas, ou que elas sejam corrigidas no organismo. Atualmente, a biotecnologia só pode trabalhar com células autossômicas, são as células que compõem todo o meu organismo. Mas, com o avanço das pesquisas, nós poderemos trabalhar também com as células gaméticas, ou seja, uma pessoa que tem uma determinada doença genética, ela não vai passar mais essa condição genética para um filho. Eu consigo, teoricamente, né, com as pesquisas, eu conseguiria neutralizar tal doença e isso não seria passada para o seu filho. Então, pessoal,
Um outro ramo da biotecnologia é a identificação da variabilidade genética em humanos. Como é que isso funciona? Eu tenho alguns marcadores no material genético onde eu consigo identificar algumas certas anomalias. Então, se essa anomalia acontecer em tal gene, eu consigo, por exemplo, tentar deletá-lo ou tentar corrigi-lo. Então, essa identificação na variabilidade humana é extremamente importante, porque a maioria das doenças elas podem ser catalogadas diretamente nos seus genes defeituosos. E com o avanço da medicina, com o avanço das pesquisas, eu poderia neutralizar essa doença ainda no estágio embrionário. Né? Isso aí é uma utopia genética, mas é o que nós tentamos caminhar até hoje. Puxando dessa ideia, eu clono material genético. Essa clonagem de material genético é extremamente importante, por quê? Por exemplo, em uma cena de crime, você tem um mínimo ali de material genético que você possa coletar. Como é que você faz uma análise para saber de quem é esse material genético? Ou então, por exemplo, você precisa replicar esse material genético para poder produzir algum gene, alguma enzima, por exemplo, na produção de transgênicos. Essa ideia é que eu pegue uma molécula pequenininha de material genético, vou associá-la a algum vetor, pode ser uma bactéria ou um vírus, que irá replicar naturalmente e produzir cópias para mim desse material genético que eu estou estudando. Então, essa clonagem de material genético é muito importante hoje em dia. Quando você manipula alimentos, por exemplo, para clonagem ou para transgenia, você usa essas técnicas de aumentar a quantidade de DNA que você tem ali disponível para trabalhar. E aí, falando de clonagem, o ponto principal ali da biotecnologia é a ideia da clonagem. O que seria isso? Clonar humanos é antiético. Isso aí tem uma convenção que proíbe, né, a pesquisa em manipulação e clonagem humana. Ela está sendo modificada em alguns países já tem a liberação, mas aqui no Brasil ainda é proibido. O caso mais famoso é a ovelha Dolly. Né? A Dolly, ela basicamente ela pegou ali o material genético de uma célula e colocou dentro de um gameta, né, um óvulo, já fecundado, já organizado, e gerou-se uma nova estrutura. Essa nova estrutura, esse novo organismo, ele nasceu com vários problemas porque eles traziam informação genética de uma ovelha já velha. E aí, com o tempo e com a evolução da biotecnologia, esses probleminhas já foram corrigidos. Hoje, aqui no Brasil, por exemplo, existem gados clonados. Né? Você já tem bois reprodutores que uma vez doavam esperma, né, no caso para reprodução, para enxertia, agora você já produz clones totalmente idênticos, tanto geneticamente quanto fisicamente, para ter uma superprodução de material, ou seja, de carne, ou de produção mesmo relacionado à engenharia genética. Pessoal, nas edições anteriores do Enem, um tema recorrente em biotecnologia é os transgênicos. Os alimentos transgênicos, pessoal, eles são extremamente, estão no nosso cotidiano. É muito comum você encontrar o símbolo, né, esse triângulo aqui de fundo amarelo e esse T, porque ele representa que naquele alimento industrializado foi utilizado uma pequena porcentagem ou uma grande porcentagem de alimento transgênico. Então, pessoal, por que esse símbolo ele aparece na maioria dos alimentos industrializados? Por exemplo, o milho hoje plantado no Brasil, cultivado no Brasil, praticamente todo ele é transgênico. Então, essa imagem desse milho aqui não é à toa. A ideia é de que uma planta foi reconstruída geneticamente para oferecer grãos maiores, uma qualidade maior e uma resistência maior na hora do plantio. Então eu consigo ter uma safra maior, mais lucrativa, usando o mesmo espaço que antes eu tinha problemas na hora da produção. Pessoal, só que alimentos transgênicos é só uma pontinha da biotecnologia. Ela vai muito além disso. Para vocês terem uma ideia, toda a insulina hoje utilizada e comercializada no Brasil é resultado de transgênico. Você pega ali uma estrutura de DNA humano que produz insulina e acrescenta em um outro organismo que irá produzir essa insulina em larga escala. Geralmente um fungo ou então até uma bactéria pode ser utilizada nesse processo. Então eu pego um outro ser vivo para produzir uma substância idêntica à que nós produzimos em estado normal, né, em saúde completa, e aí eu posso aplicá-la em humanos. Risco de rejeição, quase nulo, praticamente idêntica à insulina produzida no nosso organismo. Então, os transgênicos, por mais que você tenha essas histórias de fake news, essas notícias rodando, tanto na internet quanto na mídia,
sobre a divulgação de problemas genéticos, doenças relacionadas a esses transgênicos, ela é mais uma ideia de você desconstruir todo um trabalho de pesquisa em cima da biotecnologia. Então, vale mais a pena estudar e entender o que é a biotecnologia do que perder tempo com fake news. Então, vamos ver como é que um exercício de biotecnologia pode aparecer na sua prova do Enem? Vamos lá. Então, pessoal, essa questão caiu no Enem de 2014, né? Então, eu vou parar por aqui, tá? Esse link, ele tá lá no PET, tá? Vocês podem acessar quantas vezes quiserem. Essa aula vai ficar salva também para vocês, viu? Então, antes da gente ter um posicionamento contra ou a favor a qualquer coisa, é necessário que a gente tenha conhecimento, né? Que a gente saiba do que está sendo falado, do que está sendo dito. Essa reportagem, ela também tá como link lá no PET, mas eu não vou passar para vocês aqui porque ela é quase 1 hora, tá? Mas quem quiser acessar, pode acessar, o link está lá no PET e ela tá salva também no slide, tá? Então, eu estou à disposição para qualquer dúvida, agradeço a participação de vocês e eu vou finalizar, então, a gravação. E quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade, ok?